Hoje eu tenho pedido desde o começo da semana para que Deus pudesse me dar uma palavra como sendo o primeiro culto do ano, que fosse uma palavra que de alguma forma tenha ligação com essa data, o primeiro culto do ano. E Deus me fez lembrar que durante esse tempo, desde o dia 31, do dia 30, acho que até antes, logo depois do Natal, até um pouquinho depois do Ano Novo, todas as pessoas que nós nos encontramos, a gente profetizou bênção na vida delas. Então não teve nenhuma com quem eu não falei, que eu não disse, que Deus abençoe você nesse ano, que seja um ano de bênção na sua vida, que seja um ano transformador, que as promessas do Senhor se cumprem na sua vida. E eu tenho certeza que com você não foi diferente. Talvez você encontrou um monte de gente e você fez da mesma forma. Quem fez isso? Amém. Talvez um familiar, na hora da virada, na hora que você abraçou seus familiares, né, você já profetizou bênção na vida dele, porque realmente é o desejo do nosso coração, que esse ano de 2024 possa ser um ano de bênção, possa ser um ano transformador na nossa vida. Só que Deus me incomodou, porque às vezes a gente fica só nas palavras. E eu fiquei lembrando todas as pessoas com quem eu falei, e eu profetizei bênção na vida dela, e está certo fazer isso, não está errado você fazer isso. Mas quantas pessoas que vão receber essa palavra, e essa palavra de bênção vai ser cumprida na vida delas. Daí já diminui bastante. Tem gente que foi só palavras, que de repente ela ficou até animada porque foi profetizado na vida dela uma vida de bênção, um ano de bênção, mas que infelizmente, talvez quando chegar no final de 2024, ela não vai ter muita bênção para contar. Ou talvez as promessas que Deus tem para ser cumprida na vida delas, nesse ano de 2024, não serão cumpridas. Porque na verdade, e é isso que Deus me incomodou, é porque existe uma contrapartida nossa, para que a gente possa viver um tempo de bênção. Todo mundo quer receber a bênção, mas para a gente receber tem a nossa parte, para que a bênção se cumpra na nossa vida, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Quer ver? Quantos aqui querem ser abençoados no ano de 2024? Glória a Deus, né? Se puder levantar os pés, levanta o pé, levanta o fio de cabelo. Mas em nome de Jesus, que a gente possa ser abençoado nesse ano de 2024. Eu vou dar uma chance para quem não levantou a mão, porque é profético. Amém? Então você levantou a mão, você já está profetizando um ano de 100 bênção. Então eu vou dar uma chance para você que estava com a mão congelada. Então solta a sua mão, em nome de Jesus. Vamos lá, quem quer ser abençoado no ano de 2024? Glória a Deus. E que possa ser um ano de bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Agora, quem quer pagar o preço para receber a bênção do Senhor no ano de 2024? Glória a Deus. Tira uma foto, Senhor, em nome de Jesus, né? Tira uma foto, Pai, né? Em nome de Jesus. Porque tem algo que você precisa fazer para que você possa ser abençoado. Porque Deus não é o gênio da lâmpada, né? Às vezes a gente fica achando que Deus é o gênio da lâmpada. Então é só a gente esfregar a Bíblia é a lâmpada. A gente esfrega a Bíblia, daí ele sai, e o que você pedir para ele vai acontecer. Não é assim. Na verdade tem uma contrapartida. E para a gente começar esse ano da maneira certa, eu queria falar exatamente sobre isso. Qual deve ser a nossa postura diante de Deus, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos viver as promessas que o Senhor tem para a nossa vida nesse ano. Amém? Essa palavra é importante para você? Sim, com certeza. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa limpar o seu ouvido espiritual, para que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar, ele possa falar ao seu coração através dessa palavra. E que no final dela, você possa tomar algumas decisões na sua vida, que vai fazer com que a tua parte possa ser feita, para que Deus possa cumprir com a sua palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Para que quando a gente chegar no final do ano, a gente possa ter um ano
Não que esse ano 2023 não foi um ano de bênção, foi um ano de bênção. Mas que a gente possa ter um ano ainda muito maior. Que possa ser um divisor de águas na nossa vida esse ano de 2024. E eu creio em nome do Senhor Jesus que isso vai acontecer se você fizer a sua parte. Porque o desejo do coração de Deus é abençoar a gente. É de você ser abençoado. Ele é nosso Pai. Qual pai que não quer ver o filho abençoado? Você faz de tudo para que o seu filho possa ser abençoado. Às vezes lá em casa a gente vê algumas conquistas dos nossos filhos. É como se é muito mais do que a gente recebendo a conquista. A nossa alegria é tão grande pelas conquistas dos nossos filhos, alegra tanto o nosso coração, que não tem explicação. E quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Agora imagine Deus, Ele permitindo, você fazendo a sua parte, e Ele permitindo que você possa receber as bênçãos, como que fica o coração do Pai? Ele se alegra, em nome do Senhor Jesus, em poder nos abençoar. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, amém? Então vamos lá. Então eu deixei aqui algumas coisas que a gente precisa ter, que a gente precisa fazer para que a gente possa cumprir com a nossa parte, para que a gente possa receber as promessas de Deus. Então a primeira coisa, a gente precisa crer que porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos direito a essas promessas. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Você precisa ter a certeza no seu coração que essas promessas que Deus colocou na sua palavra, e que não são poucas. Hoje eu estava fuçando na internet para tentar descobrir quantas promessas que tem aqui na Bíblia. Tem uma divergência. Teve pessoas, teólogos, que dizem que tem 4.000 promessas aqui na Bíblia. Tem outros teólogos que dizem que tem 8.000. E chegou um que tem uma referência muito boa, é um homem muito estudioso da palavra, que falou que beira 30.000 promessas. Mas vamos ficar com 4.000 promessas. São 4.000 promessas que foram escritas aqui, não só para esses homens que aqui viveram, mas que é para a nossa vida também. Amém? E que em nome de Jesus, que a gente possa crer que essas promessas que aqui estão, a gente também é participante dela. E que ela possa se realizar na sua vida e na minha vida. Essa é a minha oração. Então, em nome de Jesus, que você não tenha síndrome do patinho feio. Amém? Achando que todo mundo é merecedor de receber as bênçãos e a promessa do Senhor. E talvez você não é merecedor disso. Talvez muitas vezes o que impede da gente poder entender que nós somos merecedores sim de receber as promessas de Deus, talvez está em ligação com o nosso passado. Então, tem muita gente que carrega uma culpa muito grande. Daí quando ela vai ler as promessas e tudo aquilo que o Senhor quer despejar na sua vida, daí você trava seu coração. Porque fala assim, como é que Deus vai me abençoar? Ó a vida que eu tive, ó aquilo que eu fiz, ó as coisas que aconteceram. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, toda essa culpa, todo esse pecado, todas as suas ações, todas as suas atitudes em que você viveu, se você seguiu o caminho certo, esse peso não está mais na sua conta. Amém? Porque a palavra de Deus diz que todo pecado nosso foi lançado através de Jesus no mar do esquecimento, e lá na cruz com Ele. Você não precisa mais carregar essa culpa, independente do homem que você foi, independente do homem que você entrou naquela porta, independente daquilo que você fez hoje à tarde. Se você tiver uma postura correta diante de Deus nessa noite, se você se arrepender do fundo do seu coração e entregar tudo isso nas mãos do Senhor, hoje você passa a ser participante das promessas que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A maior de todas as promessas descritas na Bíblia, a maior, não existe maior que essa, está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna.
João 3,16, ele está falando sobre salvação. Então tem um presente de Deus para a gente, tem uma promessa maior de todas na nossa vida, que é a salvação. Só que você só recebe esse presente, só recebe essa promessa se você crer. Olha que eu vou ler de novo, vou falar de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Está vendo que o crer é o que faz a ligação das pessoas que vão receber com a promessa que é a salvação em Cristo Jesus? Então você precisa crer, você precisa acreditar. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa fazer assim. Em Hebreus capítulo 11, verso 9, Abraão teve uma promessa, que ele ia ser bendito através dele, todas as famílias da terra. E em Hebreus 11, 9, diz que ele conseguiu viver isso pela fé. Então se cumpriu essa promessa pela sua fé. E Abraão é conhecido pelo pai da fé. Em Romanos 10, 17 diz que para que a gente possa levantar a nossa fé, para que a gente possa começar a crer com uma intensidade que realmente faça com que as coisas possam acontecer na nossa vida, você precisa crescer nesse quesito, na fé. E em esse texto de Romanos, ele diz como que acontece isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então não tem outro jeito. Então, para que a gente possa começar a acreditar, que você possa ter fé, que você possa crer, que você é participante dessa promessa, que o Deus do impossível, Ele pode agir através da sua vida, que aquilo que está descrito aqui não era só uma história para que a gente pudesse ler, mas para que a gente pudesse viver o que está aqui, você precisa se alimentar da palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, já toma como uma atitude hoje na tua vida, em você se alimentar todos os dias da palavra. Eu vou dizer de todo o meu coração, não tem condição de você viver uma experiência extraordinária com Deus, se você se alimenta da palavra somente uma vez por semana, quando você vem na igreja. Não tem condição. Você precisa todos os dias. A gente começou um grupo de leitura da palavra. Quem está na leitura da palavra? Glória a Deus. A gente começou esse grupo de leitura da palavra já é o 3º ano. Quem estava no ano passado e terminou a leitura e fez a leitura 365 dias e terminou toda a Bíblia? Uma salva de palmas para quem levantou a mão, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é 2º ano, o ano passado, a gente entrou agora no 3º ano. E quem que levantou a mão e está de novo para ler a Bíblia de novo? Aí, ó, as mesmas pessoas. Sabe por quê? Porque elas não são bobas. Porque elas entenderam que através da palavra diariamente, como é que fica a nossa fé? Forte. Daí pode vir luta, pode vir problema. Daí você tem fé suficiente para viver as promessas. E se você perguntar para essas pessoas, você vai ver que eles têm muitos testemunhos para contar. Então, em nome do Senhor Jesus, não fique de fora. Eu nem estou dizendo para você entrar no grupo. Não fique de fora de você ser um leitor da palavra diária. Amém? Em nome de Jesus, busque ler da palavra de Deus. Daí você vai poder começar a crer. E crendo, você vai começar a viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. A segunda coisa, você precisa obedecer aquilo que a palavra diz, para que nós possamos receber as promessas. Eu falei de Abraão, para que Abraão cumprisse a promessa que ele seria, através dele, bendito todas as famílias da terra, ele teve que fazer algo, ele teve que ser obediente em algo que foi específico para ele, que ele deveria levantar, sair, pegar toda a sua casa, sua parentela, e seus familiares próximos, ele levantar acampamento e ir para um lugar onde Deus ia mostrar. Ele nem sabia onde era. Ele nem sabia em que lugar que Deus ia levar ele. Mas ele tinha tanta fé em obedecer a Deus e sabia que através da obediência ele ia conseguir receber o cumprimento da promessa,
que ele levantou o acampamento e foi para onde Deus foi mostrando aonde era para ele ir. Então ele teve que fazer isso, ele teve que tomar essa atitude. Noé teve que construir uma arca. Noé só conseguiu ser abençoado, livrou da morte, onde toda uma geração morreu, e ficou só ele e a sua casa, porque ele foi obediente. Porque veio uma palavra para ele, que era para ele cumprir, para ele poder construir uma arca. E tem várias promessas de Deus, que eu tenho certeza que você quer receber, só que para que você venha receber, você precisa fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte em obediência, você não vai viver. Vou dar um exemplo, que eu separei aqui. Quem quer viver bastante tempo aqui sobre a terra? Amém. Quem não quiser, vem aqui na frente que eu vou fazer a oração da morte. Será que vai ter alguém, algum candidato? Não, né? Todo mundo quer viver bastante tempo, né? Todo mundo fica com esperança da vida eterna, mas ninguém quer viver agora essa vida eterna, né? Tem um tempo para isso. Então eu sei que você quer viver bastante tempo aqui. E tem uma promessa. Quem tem a promessa de viver bastante tempo? Está na palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 12. É um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, um deles, que vem com promessa, é justamente, e a promessa é essa, que se prolongue os seus dias sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Então quem quer viver bastante tempo, você já tem que sair daqui com uma decisão, de talvez você não tenha feito, mas que você possa começar a fazer, honrar seu pai e sua mãe. E honrar o pai e a mãe, não é só para honrar o pai e a mãe bonzinho. Ah, pastor, você não conhece meu pai e minha mãe. Irmão, honrar, você tem que honrar ele por uma coisa que ele fez por você. Talvez você tenha muitas coisas para honrar ele e ela, mas pelo menos por uma você tem. Foi através deles que você foi gerado e que Deus fez com que você viesse aqui para essa terra. Só por isso já é motivo para você honrar o seu pai e a sua mãe. Mais um, quer ver? Quem quer comer o bem dessa terra? Quem quer comer só pé de galinha o ano inteiro? Quem quer comer picanha? Aí, tá vendo? O povo não é bobo não, né? Lógico que comer dessa terra aqui não é só se alimentar bem nessa terra. Na verdade, o comer bem nessa terra, que eu quis dizer, é a prosperidade de Deus em todas as áreas. E a prosperidade de Deus não é só recurso financeiro. Ele também tem ligação com dinheiro, com certeza. Mas dinheiro talvez é uma 10ª parte. É em todas as áreas. O comer bem aqui simboliza ter uma vida próspera. Em todas as áreas. Dentro da sua casa, no seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Que ali você possa ser abençoado. Ser abençoado na sua saúde. Talvez você está lutando com a sua saúde. Então, comer bem dessa terra é a prosperidade de Deus na sua vida. Daí tem, todo mundo quer, amém? Mas tem uma contrapartida. Olha só a contrapartida, está em Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, e o ouvir aqui no sentido de obedecer, comereis o bem dessa terra. Então não é só assim, eu quero comer o bem dessa terra e vou tomar posse dessa promessa. Não vai acontecer nada. Vai acontecer se você viver aquilo que a promessa está dizendo que você tem que viver para que possa assim alcançá-la. E alcançar é o quê? Você decidir que nada é feito por se você não quiser. Então você precisa querer. É respeitar o teu livre-arbítrio, o poder de decisão. Então se você quiser, se você ouvir o que Deus tem para você, e você obedecer aquilo que Ele está falando para você, tem uma promessa para a tua vida, para que você possa comer o bem dessa terra. Amém? Em que você não tem obedecido a Deus? Pensa um pouco. Talvez tenha algo que você tem desobedecido a Deus, e que por conta disso você tem impedido que essa promessa que é grandiosa se cumpra na sua vida. Não é culpa de Deus. Deus, Ele continua sendo Deus soberano, todo poderoso. Ele pode fazer imensamente mais na sua vida. E é o desejo do coração dEle que as promessas dEle se cumpram na sua vida.
mas há necessidade de você fazer a sua parte. O que Deus tem falado para você fazer e você tem desobedecido a Ele? Toma uma decisão nessa noite, em nome de Jesus, para que você possa viver as promessas do Senhor. Mais um. Quem deseja proteção? Uma das coisas que então vou de novo, né? Quem quer proteção? Amém. Uma das coisas que o ser humano mais precisa, uma delas, é a proteção. A primeira coisa que a gente tem como necessidade, nós seres humanos, é a gente suprir as nossas necessidades fisiológicas, que envolve o comer bem nessa terra, que é alimentação, moradia. Tudo isso é o que mais importante para a gente, para que a gente possa sobreviver. Se você passar fome, você vai fazer coisas que talvez você nunca imaginou fazer. Lembra de um filme que foi verdade? Que tinha um time de futebol que estava indo e eles caíram na cordilheira dos Andes, né? E lá tinha só gelo e eles não foram resgatados a tempo. Alguns morreram quando o avião caiu e alguns sobreviveram. E passou dias, os alimentos que tinha no avião se esgotaram. E eles começaram a passar fome. O que eles comeram para poder sobreviver? Os corpos dos seus amigos. Porque é uma necessidade que a gente tem, que é suprida quando a gente obedece ao Senhor. Agora tem uma outra necessidade do ser humano. A gente tem a necessidade da proteção. A gente precisa se sentir protegido. E é em todas as áreas. Por exemplo, não é só proteção de você colocar um monte de cerca em volta da sua casa e agora você está tranquilo porque está tudo monitorado, com cerca elétrica para todo lado. Então quando você está na sua casa, você está em paz. Não é só isso, é proteção em todas as áreas. A mulher, ela quer se sentir protegida pelo marido no seu casamento. Então ela quer ter a garantia que o marido estará com ela até que a morte chegue. E a mesma coisa do homem. Então é a garantia no casamento, é a garantia no nosso relacionamento com os nossos filhos, essa proteção. É a proteção que você vai ter seu trabalho, que você vai ter um dia de trabalho, você não vai ganhar conta, que você está protegido, porque o Senhor está guardando você ali. Então envolve muitas situações. Quem quer ser protegido? Amém. Vamos para o texto. Ele diz assim em 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Todas as estratégias do diabo para a sua vida tem uma promessa para você que o diabo não vai te alcançar. Tudo aquilo que o diabo planejou para derrubar você, a sua casa, a sua família, a sua vida financeira, seu casamento, os seus filhos, tudo aquilo que envolve a tua vida e toda a estratégia maligna do diabo sobre a sua vida, Deus está dizendo, eu tenho uma promessa que eu vou guardar você. Mas que para mim guardar você, para que essa promessa se cumpra, segundo a palavra, você primeiro precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, você precisa ser nascido em Deus. E a segunda, você não pode estar em uma vida de pecado. Olha só, o pecado, ele tira de você a proteção de Deus sobre você e sua casa, e sua família. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa tomar uma decisão aqui nessa noite. Amém? Quem quer ser feliz? Glória a Deus. Felicidade, que a Bíblia chama de bem-aventurança, a gente vai ter várias promessas, várias atitudes que faz você ser uma pessoa feliz. Mas como a gente está na leitura da palavra de Deus, e a gente leu esse texto essa semana, eu queria falar dele, que está em Salmos capítulo 1, verso 1. Nesse texto de Salmo 1:1, ele fala que tem uma promessa de felicidade para a gente, para aquelas pessoas que não se envolvem, não sentam com três classes de pessoas: os pecadores, os ímpios e os escarnecedores. Então a Bíblia diz, aquele que não senta com os pecadores, não senta à mesa com os pecadores, com os escarnecedores e os ímpios, eles serão bem-aventurados. Ou seja, aqueles que não se permitem
ser influenciado por pessoas que não professam a mesma fé que você. Não estou dizendo que você não precisa ter, a partir de hoje, então, o pastor disse no culto à noite, em nome de Jesus, tire isso do seu coração. O pastor disse que eu tenho que te dar, nem cumprimentar as pessoas, só cumprimentar quem é da igreja. Eu não disse isso, amém? Eu só estou dizendo, você tem que se relacionar com todo mundo, com todas as pessoas. Como é que as pessoas vão reconhecer Jesus se você não se relacionar com elas? Mas você não pode se deixar influenciar. O sentar à mesa significa sofrer influência com as pessoas que são pecadores, ímpios e escarnecedores. E a Bíblia tem uma promessa para isso, uma promessa de felicidade. E tem vários. Mais um. Quem quer viver uma vida onde você tem um alimento na sua mesa, onde você tem as vestimentas, onde você não tem a ansiedade, que é o mal do nosso século, onde você não tem a depressão? Quem quer viver isso? Amém? Tem uma promessa, que está em Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daí quando você olha para o texto acima do 33, no capítulo 6 de Mateus, tem tudo aquilo que é a promessa das demais coisas. Daí Jesus ele começa a dizer assim: por que você está preocupado pelo dia de amanhã? As aves do campo, elas nem trabalham, e elas se vestem que nem Salomão, diante de toda a sua glória, vestiu como elas. Então o Senhor vai falando de um monte de coisas que envolve a nossa alimentação, a nossa vestimenta, a ansiedade, a depressão, tudo isso que envolve isso. Ele vai citando. Daí chega no 33 e diz assim, ó: para você viver essas demais coisas que eu citei acima, há necessidade de você colocar em primeiro lugar na tua vida o reino de Deus. Muitas vezes a gente está com a ordem trocada. Talvez você tenha priorizado na sua vida as demais coisas, no lugar de colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Se tiver errado na sua vida, começa um ano certo, começa a colocar as coisas no lugar. Então o primeiro lugar na sua vida é o reino de Deus e a sua justiça. Você falar para mim que você não consegue separar nem que for 30 minutos do seu dia para você ler e ter uma devocional com o Senhor, de ler a palavra, de aprender da palavra, de se aprofundar na palavra, 30 minutos do seu dia, eu posso dizer com toda a propriedade, você não tem priorizado o reino de Deus e a sua justiça, porque você está ocupando o seu dia com as demais coisas. E às vezes as demais coisas nem é na busca de ter alguma coisa, talvez é na internet, que você fica 10 horas por dia, quando na verdade você não separa 30 minutos para você se relacionar com Deus. Então, em nome de Jesus, toma uma decisão nesse dia, para a gente poder viver as promessas do Senhor para 2024. Então que você possa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tem um monte, eu só coloquei elas, que talvez é as mais conhecidas, nossa, mas tem várias promessas, e diante de uma promessa, geralmente, existe uma contrapartida nossa. Você recebe isso se você fizer alguma coisa. Então, se você for obediente àquilo que o Senhor está mandando você fazer. Então, em nome de Jesus, que você possa tomar uma decisão de obediência a Ele, em nome de Jesus, nesse ano que está começando. Amém? Quem quer ser abençoado e viver as promessas? Ó, o pessoal está firme. Vamos lá. Mais um. 3. Espere o tempo que for necessário para viver as promessas. Não desista nunca. Se Deus falou e prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Às vezes é a gente que quer atropelar, a gente é imediatista. Nós queremos as recompensas imediatas na nossa vida. Nós somos assim. Eu estou numa luta para emagrecer, e eu vou emagrecer em nome do Senhor Jesus, amém? Ora pelo pastor aqui, em nome de Jesus, vai dar certo, já comecei já, vai dar certo. E o meu cérebro, ele é assim,
Se eu pensar daqui a um ano, como é que eu posso estar daqui a um ano emagrecendo, pagando preço, indo na academia, deixando de comer doce, que é um problema que eu tenho. E eu me pensar daqui a um ano, eu vou estar com 20 quilos menos, sem dor nas costas, sem dor no joelho, podendo estar mais animado, ter mais disposição. É uma recompensa boa, não é? Muito. De poder ir num lugar, numa loja, ficar tranquilo, porque o seu tamanho vai ter na loja. Então, assim, é bênção, muitas bênçãos. Só que não é para agora, concorda? Ela é para um tempo. Só que quando eu vejo a pastora Tuca nessa tarde, ela preparando um brigadeiro para o Pedro levar para Maringá, daí o meu cérebro ele começa assim, uma recompensa imediata. O prazer do brigadeiro. Então, assim, eu fui tentado nessa tarde, mas eu venci, amém? Glória a Deus. Mas está vendo o cérebro nosso? Naquele momento que ela estava fazendo aquele brigadeiro, aquele cheiro, bem na minha frente, daí assim, o meu desejo, se eu não me controlar, é buscar recompensa em comer o brigadeiro. E não naquilo que eu vou ter daqui a um ano, porque a gente é imediatista. Para as bênçãos e as promessas de Deus acontecer na sua vida, tem um tempo de Deus para ser realizado. Não é no nosso tempo. Tem coisa que acontece imediato. A gente falou aqui da salvação. Aquele que crê, né, será salvo. A salvação é imediata. A pessoa que não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, resolveu, sentiu no coração e decidiu por Jesus, a partir do momento que ele recebe ali e aceita Jesus, ele é salvo imediatamente. Olha o ladrão na cruz com Jesus. Ele estava sendo pregado porque ele tinha feito alguns delitos. Mas pregado numa cruz, ele olha para Jesus e ele pede para Jesus salvar ele. E naquele momento ele recebe a salvação, foi instantâneo, foi segundos, recebeu. Então tem coisa que é imediato na nossa vida. Em Romanos 10, 13 diz assim, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então invocou, salvação, imediato. Agora tem coisas que demoram um pouco mais, que não é no momento que acontece. E eu coloquei alguns exemplos aqui na Bíblia. Eu coloquei um exemplo, na verdade. A gente leu por último agora o livro de João e entramos no livro de Atos na manhã, todos os dias de manhã na escola da fé. A gente está lendo Atos. E a gente aprendeu que houve uma promessa de Jesus para os discípulos, que aconteceu em Lucas capítulo 24, verso 49, que é assim, a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. Diante de quando Jesus falou isso, e quando aconteceu isso em Atos capítulo 2, passou 10 dias. Então não foi imediato, já demorou um pouquinho de dias. Mas tem coisas que talvez demoram um bom tempo para ser cumprido. Abraão recebeu a promessa que ele receberia e ele seria, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, a sua descendência. E ele era casado com uma mulher estéril. Como que ele ia ter uma descendência se a mulher dele não podia ter filhos? Quando ele recebe essa palavra, e até o dia que o filho dele nasceu, que aconteceu um milagre, do Senhor abrir o ventre de Sara, e ela poder ter essa criança, sabe quantos anos passaram? 25 anos. Mas não é para você desanimar não, amém? Deu um amém, já fica mais. Mas vai chegar, em nome de Jesus. O que acontece é que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nosso tempo é o tempo Cronos. A gente está aqui no culto 7 horas da noite. Agora são exatamente 8h25 da noite. É o nosso tempo Cronos. Segunda, terça, quarta, quinta, semana toda. Cronos. Agora o tempo de Deus é Kairos. Ele é um tempo que não é regulado pelo Cronos. Um dia para Deus pode ser 1000 anos. O que a gente precisa entender é que no tempo certo, Deus não se atrasa. A promessa dele vai ser cumprida na nossa vida.
Amém? Independente da quantidade de anos. Caleb, ele recebeu uma promessa. Caleb foi um dos espias que foi olhar a terra prometida. Foram 12. E quando eles voltaram, 2 deu relatório positivo, 10 relatório negativo. Os 2 que tiveram o relatório positivo foi Josué e Caleb. E esses 2, eles tinham uma promessa, que eles iam receber uma parte da terra, seria dele e da sua descendência. Sabe quanto tempo que demorou para ele receber essa terra? Depois que ele viveu isso, que Deus falou isso para ele? 45 anos. E ele permaneceu. Talvez você está aqui, eu não quero desanimar você, pelo contrário, eu quero que você persevere. Amém? Porque no tempo certo, Deus vai cumprir com a sua palavra conosco. E na Bíblia, ele tem um segredo. Qual o segredo que fez com que eles pudessem esperar tanto tempo? Para que Abraão, por exemplo, esperasse esses 25 anos. O segredo de Abraão está em Romanos capítulo 4, verso 20 e 21. Diz assim, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Então, em nenhum momento, ele duvidou da promessa de Deus. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido Deus, também ele, Deus, era poderoso para o fazer. Então, a fórmula de Abraão era, mesmo na demora, ele dava glória a Deus. Não recebeu a promessa? Dá glória a Deus, em nome de Jesus. Mesmo que está demorando, ela vai se cumprir. Dá glória a Deus, em nome de Jesus. E Caleb, qual que é a fórmula do Caleb? Caleb em Josué, capítulo 14, e no versículo 8, 9 e 14, se repete uma frase. Então, no mesmo capítulo, em 3 versos, repete-se a mesma frase. E a frase é assim, ó. E perseverou em servir ao Senhor. De novo. E perseverou em servir ao Senhor. Verso 14. E perseverou em servir ao Senhor. Qual que era a forma de Caleb? Enquanto a promessa não se cumpriu, ele permaneceu e perseverou servindo ao Senhor. Então, enquanto a promessa não chegar, adore ao Senhor, dá glória a Deus e persevere a servir ao Senhor. Em nome de Jesus. E não deixa que nada possa entrar na tua mente, para que você venha desanimar e você abandonar, mas para que você possa viver as promessas de Deus. Mais um. Para você viver as promessas do Senhor, você vai precisar lutar. Se prepara que você vai precisar lutar. Então você vai ter que conquistar as promessas. Muitas delas serão conquistadas. Eu citei aqui de Caleb, da terra prometida. Foi uma terra prometida lá atrás, com Abraão, quando Abraão saiu da casa dele. Muitos e muitos e muitos anos anterior. Uma descendência foi trocada. Essa promessa ela veio de Abraão para ser cumprida na vida de Moisés, e depois de Moisés na vida de Josué, que foi que conduziu o povo até chegar à terra prometida. Só que essa terra prometida, que segundo o relatório daqueles espias, era uma terra produtiva, uma terra abençoada, que mana leite e mel. Ela tinha vários habitantes nela, inclusive gigantes. Porque eles não simplesmente chegariam lá e assumiriam a posse daquela terra, mas eles iam precisar lutar para poder conquistar ela, com uma diferença. Eles não tinham sido preparados para a guerra, porque essa geração foi trocada no deserto. Mas Deus estava com eles para enfrentar cada batalha. Em nome de Jesus, tem promessas em que você vai ter que conquistar. Talvez você se sente pequeno diante daquilo que Deus está falando que você tem que fazer. Talvez você é um daqueles 10 espias que se acovardaram e pagaram com a sua própria vida não crerem em Deus. Talvez você está vivendo assim, mas que em nome do Senhor Jesus hoje você possa ser como Josué e Caleb,
que tinha uma promessa, Deus disse, eles tinham fé nessa promessa e sabiam que Deus estava com eles, para que eles pudessem tomar posse daquela terra. E assim foi, e assim será na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então a gente vai precisar. Por que Deus faz isso? Por que Deus já não dá de bandeja para a gente? Porque Deus conhece o nosso coração. E Deus conhece o psique humano. Você nunca vai valorizar alguma coisa que você recebeu sem você ter lutado por ele. De verdade. Você vai dar muito valor, mas muito mais valor, para aquilo que você suou para que você pudesse conquistar. Aquilo que veio de mão beijada, você não vai cuidar dele. Você não vai valorizar. Aquilo que você recebeu talvez tenha um preço, mas não tem valor para você. Porque não foi você que suou, não foi você que pagou o preço, não foi você que batalhou para você poder conquistar aquilo. Agora, a partir do momento que você começa, você conquista, você vai para frente, Deus com você, você vai pagando o preço, você valoriza. E Deus conhece o nosso coração. Então tem muita coisa que você vai ter que conquistar, porque Deus quer que você valorize. Mais um. Porque Deus, Ele sabe que nas dificuldades é que nós crescemos. Por isso que a gente passa por luta, para poder viver nas promessas. O Deus sabe o quanto que você cresce quando você vive, quando você conquista, quando você é cheio de fé, você vai para frente da batalha. Traz maturidade, traz crescimento, traz ensinamento para a tua vida. E é isso que Deus deseja para a gente. Não só que você viva a promessa, mas que você se transforme numa pessoa que alegra o coração dele. Em nome do Senhor Jesus. Então se prepara para lutar. Vai ter que conquistar. Em nome do Senhor Jesus. Davi, quando ele foi levantado rei, e foi ungido rei, não aconteceu na hora que ele foi ungido por Samuel, na casa do pai dele, que ele se tornou o rei de Israel. Demorou muito tempo. A Bíblia diz que por muito tempo ele guerreou e ele batalhou para que ele pudesse ser e assumir a função de rei de Israel. Havia uma promessa e ele teve que fazer a parte dele, da conquista, e Deus com ele, até mesmo derrubando o gigante, para que ele pudesse assim assumir o reinado. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está com você, para que você possa lutar em nome de Jesus, para que você possa receber a promessa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E por último, as promessas, todas elas, todas as nossas promessas, elas passam por Jesus. Todas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, o texto diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, então quem cria as promessas é Deus, são nele sim, e por ele o amém, para que a glória de Deus seja por nós. Todas as promessas do Senhor Jesus, ela passa por Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passa por Jesus. Você precisa ser filho para receber a promessa. Deus, Ele tem prazer de cumprir as suas promessas para aquele que é filho. Para aquele que só é criatura, você pode até ser abençoado em alguma coisa, e muitas vezes você é abençoado e nem é Deus que te deu. Tem muita gente que recebe a bênção antes de viver o processo, e eu sinto no meu coração que não foi nem Deus que deu, foi o diabo. Eu conto aqui na igreja, um dia eu estava tomando banho, e eu estava pensando nisso, é quando eu tomo banho que Deus fala mais comigo. Eu acho que é porque estou nu, daí não tem nada aqui, não tem celular, não tem nada, e ali Deus ministra no meu coração de forma muito forte. E Deus falou muito ao meu coração, que tinha muita gente que chega para receber a bênção, é abençoado, mas não foi Deus que deu, às vezes até mesmo na igreja, porque ele não merecia viver a promessa, porque não estava no processo de viver a promessa, e que estava em busca somente da realização da promessa, e que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, não era um filho de Deus, era uma criatura feita por Deus, e recebeu a promessa, nunca mais voltou.
Talvez está vivendo uma vida totalmente longe da presença do Senhor, só foi abençoado e nem foi Deus que deu. Mas para que você possa ser abençoado, para que Deus possa te dar essa bênção, e você viver todas as promessas, e principalmente da vida eterna, você precisa entender que essas promessas, o canal de bênção é Jesus. É Jesus. Você precisa aceitar. Se você ainda não fez, nessa noite, a primeira e mais importante decisão que você precisa tomar para você viver todas as promessas de Deus para esse ano de 2024 é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a gente toma essa decisão por Jesus, você, segundo a palavra, você deixa de ser uma criatura de Deus e você passa a ser filho dele, filho por adoção. A partir do momento em que você abre o seu coração e você decide viver uma vida nele, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, a Bíblia nos garante que agora você não é simplesmente uma feitura de Deus, algo que Deus criou, mas você é muito mais do que isso. Você acaba sendo participante da família de Deus. E eu não estou falando de religião. Se o diabo usou essa estratégia agora para falar seu coração, dizendo que o pastor está falando de uma religião, ele perdeu o diabo. Porque eu não estou falando de religião. Estou falando na sua intimidade com Deus. Se você assim aceita Jesus como Senhor e Salvador, tem promessas de Deus que vai se cumprir, porque essas promessas são para os filhos. Tem uma herança que Deus quer te entregar. E essa herança vai ser entregue somente para aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e deixaram de ser criatura e passaram a ser filhos. Qual é a sua condição hoje diante de Deus? Você é uma criatura ou você é um filho? Hoje você pode mudar completamente a história da sua vida. Depende só de você. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu estou pedindo você fechar os olhos. Não é para gerar um clima emocional. E eu sempre falo isso aqui na igreja, e é verdade. Toda decisão que você toma emocionalmente, envolvido emocionalmente, ela não permanece. A maioria não permanece. Quando você toma a decisão na razão, ela permanece. Mas eu pedi para você fechar os olhos para que você não se distraia e que você possa olhar para dentro de você hoje. Porque o desejo do coração de Deus nessa noite é que você possa ter um ano ricamente abençoado, que possa ser um ano transformador na sua vida, que você possa viver um ano que talvez você nunca viveu na sua vida, que você possa chegar no final desse ano e ter muitos motivos para contar, e que cada dia você possa ver o cuidado de Deus sobre a sua vida, a mão de Deus sobre você, onde você vai ter experiências para contar, que muita gente vai conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador através das suas experiências. Deus chamou você para você ser testemunha dele, e ter testemunha é aqueles que vivem a experiência, e você vai ter isso, eu creio, pela fé. Tudo isso está disponível para você nessa noite, nesse início desse ano. Mas talvez diante de tudo aquilo que eu falei, que está descrito e fundamentado na palavra, tem uma coisa que é a mais importante de todas: você entender que essas promessas, de tudo aquilo que Deus tem para você para esse ano, passa por Jesus. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez nessa noite Deus te trouxe para que você pudesse se reconciliar com o Senhor. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele queria de alguma forma falar com você, para ministrar na sua vida, porque Ele quer te dar um ano de bênção, onde as promessas dEle vai se cumprir na sua vida. Mas tudo passa por Jesus.
Talvez estava vivendo uma vida que você até professava Jesus com a boca, mas nas suas atitudes, no seu coração, você estava travado na vida espiritual, não sentia a presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, nessa noite, Ele está batendo na porta do seu coração, porque Ele quer entrar no seu coração, porque Ele quer fazer parte da tua vida, porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer derramar suas promessas sobre a sua vida. Mas depende de você. Para esse momento acontecer, para que isso possa acontecer, nada vai começar a existir, tornar realidade, se você não abrir a porta do seu coração. Muita gente às vezes enganados na mente, achando que tem Jesus, mas está aqui sendo enganado na mente. E lá no coração, que tem a ver com o nosso sentimento, nós estamos com o coração travado. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem liberdade nessa noite. E eu creio, pela fé, porque nós podemos sentir, apesar de não ver, que Ele está aqui neste lugar. E que Ele te trouxe aqui para essa noite. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados. Se você é uma das pessoas que a primeira coisa que precisa fazer nessa noite é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa viver as promessas do Senhor, e a maior de todas as promessas, que é a salvação em Cristo Jesus, eu queria que, com os olhos fechados, você desse um passo de fé, levantando uma das suas mãos, em nome de Jesus. Que susto! Mas que o diabo não atrapalhe você nesse momento, amém? Ele tentou, mas perdeu. E eu louvo a Deus porque é uma decisão que não é emocional, ela é racional, com os olhos fechados, em nome de Jesus. Se você é uma das pessoas que o Senhor trouxe para cá, e você entendeu que você precisa viver esse primeiro passo, que eu deixei para último, mas é o primeiro, de aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, eu queria que você levantasse uma das mãos para a gente orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a mão levantada, eu queria que você orasse comigo. Em nome de Jesus. Eu queria que toda a igreja orasse, mas principalmente você que está com a mão levantada. Em nome de Jesus. Eu creio que hoje é um dia de milagres aqui. Às vezes a gente fica com a expectativa de um cego enxergar, de um paralítico andar, e Deus pode fazer isso. Porque Deus é Deus. Não tem o impossível para Ele. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, diz a palavra. Mas hoje, nessa noite, está acontecendo o maior de todos os milagres. Quando uma pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e a partir desse momento ele passa a ser parte de uma família que está espalhada pelo mundo, daqueles que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, em nome de Jesus, com a mão levantada, e toda a igreja, eu queria que você orasse assim comigo. Você que já aceitou Jesus, talvez essa oração vai servir como uma reconciliação, porque um dia você aceitou Jesus, mas você se dispersou dele. E se você é uma das pessoas que talvez estão nessa condição, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas hoje se encontra longe dele, levanta uma das mãos, em nome de Jesus, porque hoje é o dia de você se reconciliar com Ele, porque o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te abençoar, mas você precisa se reconciliar com Ele. Você já passou pela experiência de aceitar Jesus, mas você se desviou do caminho. Hoje é dia de voltar de novo no caminho certo. Então ora com toda a igreja, ora comigo, e vocês estão com a mão levantada também, dizendo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença, e eu dou graças ao Senhor por essa noite.
e por essa palavra. E agora eu reconheço que sou pecador. E em nome de Jesus, que todo pecado que está sobre a minha vida, eu me arrependo e lanço na cruz com Jesus. E agora eu te peço que o Senhor possa escrever meu nome no livro da vida, através da decisão que eu tomo nessa noite de reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Que nesse momento, pela fé, eu passo de criatura, de poder ser chamado de seu filho. E que todas as promessas possam se cumprir na minha vida. E principalmente, a maior delas, o dia que estaremos junto com o Senhor, de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. 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 A gente vai cantar uma canção, e que nessa canção você possa meditar sobre essa decisão que você tomou hoje. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor por essa decisão, e que você já possa viver pela fé as promessas que o Senhor tem para cumprir na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Quem vai receber as promessas do Senhor na sua vida? Então, em nome de Jesus, pela fé você tem motivos hoje para agradecer ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é Deus de promessa. Amém? Então vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu já aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu já aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloca a sua mão no ato de receber. Quero abençoar você, em nome de Jesus. Pai, nós terminamos esse culto aqui que acaba nas quatro paredes, mas que em nome do Senhor Jesus, Ele possa se perpetuar esse culto até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Oh, Pai, que esse ano, não só essa semana, esse mês, esse ano todo, ele possa ser repleto de bênçãos e que todas as suas promessas se realizem na nossa vida. Pai, que essa palavra de hoje, ela possa ser testificada no coração de cada um, e que o Senhor, através do seu Espírito Santo, que tem liberdade para agir na nossa vida, possa convencer cada vida, para poder viver o extraordinário do Senhor, o sobrenatural de Ti. Obrigado por tudo, abençoa esse povo, em nome do Senhor Jesus, amém. Uma salva de palmas, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, profetiza a bênção do Senhor na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.